Já colocou para gravar. Já. Boa aula, tá, gente? Vou entrar na minha aula. Deixa eu entrar no outro Obrigada, professor. Letícia. Até mais. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Oi, Cláudia. Olá. Aline? Você vai dar aula, amiga? Vou dar aula agora. Vamos aqui? É que chegou a chamada para mim. Vou desligar, então. Então tá bom. Até mais. Beijo, boa aula. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Olá, pessoal. Tem alguém aí me ouvindo? Sim. Opa. Bom dia a vocês. Como estão? Gente, deixa eu entender isso aqui, né? Deixa eu ver os participantes aqui. Oi, oi, quem está aqui no chat falando oi, sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Gente, já levei um susto agora, que eu não estava conseguindo conectar. Falei, pronto, só falta não conectar, né? Mas deu certo, que bom. Me digam se vocês me ouvem bem, me veem bem. Bom dia para todos que estão chegando. Gente, eu não... Alguém tá falando comigo que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Vamos testando aqui antes da gente começar, né? Alguém fala comigo aqui, por favor, para eu ver se eu consigo ouvi-los? Teste. Opa, consegui, ótimo. Ouvindo e vendo bem, professora. Ah, que bom. Fico feliz, então. Então, tá dando tudo certo. Ótimo. Bom. Bom, pessoal, então tá bom. Acho que enquanto todo mundo vai aqui chegando, eu vou ver se eu consigo compartilhar o material da nossa aula de hoje com vocês, para que vocês possam ir acompanhando aí os slides, tá? Deixa eu ver se dá certo aqui. Só um minutinho que eu vou chegar no slide que eu quero dividir com vocês. Não sei avançar ele aqui, pera lá. Só mais um minutinho, pessoal. Já estou organizando aqui o material para vocês. Enquanto isso, por gentileza, vão pegando caderno, quem faz as anotações e principalmente código civil para ir acompanhando, tá bom? Ótimo, cheguei aqui. Vocês veem aí o slide que eu coloquei na tela para vocês? Sim. Sim. Ótimo.
ótimo, obrigada, pessoal. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiro me digam o que vocês acharam da ferramenta, que já tiveram aula agora cedo, né? Acho que com a professora Isabela. Deu certo? Ficou... Não. Oi? Deu certo, professora, mas eu tô aprendendo ainda. Eu penei para entrar aqui, hein? Meu Deus, demorei 1 hora para conseguir entrar. Então, Depois... todos nós, né, pessoal? Nós aqui também, os professores, a gente já fez alguns testes, tentou entrar antes, mas também tem coisas aqui que eu não lembro. E é bacana que ele tem bastante ferramenta aqui para gente. Mas a gente vai conhecendo ao longo do tempo, vai conhecendo as ferramentas até para a aula ficar mais dinâmica, né? Melhorar a aula. E vocês também aí, né? Vão pegando o jeito. O importante é que estamos conseguindo nos comunicar, tá? Eu estou torcendo aqui que a gente consiga o sinal da internet, que para mim é um problema aqui. Por enquanto, tudo certo. Se vocês tiverem qualquer probleminha aí com o sinal, se não estiverem me vendo, me ouvindo, avisem aqui no chat, por favor, ou mandem o áudio aqui, tá bom? Podemos começar? Todos apostos? Bom, eu não consigo ver eu não consigo ver direito aqui o chat de vocês, mas enfim, eu vou parando e vendo a hora que eu vejo que tem mensagens lá, tá? Eu só tô vendo aqui o meu slide e me vendo aqui num cantinho, tá? Então não tô conseguindo ver as conversas de vocês no chat. Mas, enfim, né? Se qualquer coisa, vocês me avisem aqui no áudio, se precisarem falar comigo ou tiverem qualquer pergunta, certo? Bom, professora. Querida. Oi, pode falar. Não, eu sou a Renata, eu estou vendo pelo celular e eu estou vendo só a professora inteira na tela. Será que alguém aí, às vezes, pode saber o que acontece, pode me ajudar? Os outros colegas estão vendo o slide. Então... Porque às vezes no celular ele fica reduzido mesmo, né, Renata? Eu não entendo nada disso. Da Isabela eu estava vendo. Ah, é? Mas pode seguindo aí que eu vou achar onde que... Tá. Só me digam se os outros colegas estão vendo o slide. Eu estou vendo o slide e você é bem pequenininha na tela. No cantinho, né? É assim que eu vejo também. E o slide está grande aí para vocês ou está reduzido? Eu não estou vendo o slide, só estou vendo você. Eita. Eu acho que... deve ter alguma opção aqui, tem que procurar. Eu acho que tem alguma opção de você maximizar a tela, mas eu também não sei dizer para vocês como isso funciona, pessoal. Mas, enfim, vamos fazendo com que a gente... Bom dia, professora. Para mim, apareceu no cantinho o slide. Aí eu cliquei, veio o slide, ficou grande e você ficou pequenininha. Ah, quando clica na imagem lá no cantinho, isso. Bom, pessoal, vocês vão tentando aí, tá? De qualquer maneira, quem não conseguir ver o slide, eu vou ler ele na integralidade, tá? E aí, às vezes, os colegas aí que conseguirem... Bom, também a aula fica gravada, né, pessoal? Quem não conseguir ver depois pode assistir o vídeo, tá? Até conferir aqui se eu estou gravando, mas estou gravando sim, tá? Bom, vamos iniciar. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês como é que estão os trabalhos, entenderam tudo? Na semana passada teve um monte de pergunta, né? Professora, o que é para fazer? Quem não assistiu? Porque quem conseguiu assistir a aula, eu expliquei bem minuciosamente, né, pessoal? Então, acho que deve ter ficado entendido. Mas talvez quem não assistiu, tá ainda com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu vi que vários alunos já entregaram, né? Mas, às vezes, alguém que não tenha ainda conseguido fazer ou ainda esteja com alguma dúvida, pode me dizer aqui, tá? Ou manda aí no chat, ou, enfim, manda pelos líderes de turma, né? Pelas meninas, que eu estou aqui à disposição, tá? Alguém queria falar? Professora, é só para mandar as respostas mesmo, né? Não precisa mandar o exercício? Não precisa fazer Ctrl+C, Ctrl+V do exercício. Eu quero só, por exemplo, exercício número 1, e a resposta qual é e a justificativa, né? Ou a justificativa na lei, numa doutrina. Claro, pessoal, gostaria que vocês fizessem bem fundamentada, né?
pega lá uma doutrina, faz lá por que aquilo está certo, por que está errado. Na realidade, é uma maneira de vocês estudarem. Eu quero só incentivá-los a estudar esses pontos da matéria, porque eles são bem importantes, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquelas questões, não dar as respostas, né? Mas vou falar sobre os artigos da lei que se referem àquelas questões. Tem uma delas que ela tem um entendimento jurisprudencial, que os auxilia na resposta. Então, eu vou comentar um pouco sobre elas, sem, é claro, dar resposta, porque eu quero que vocês pesquisem, né? Mas hoje eu vou avançar um pouquinho naqueles temas daquelas questões lá, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Bom, então vamos lá. Então vamos à nossa matéria de hoje, né? Então, como já estávamos falando na aula passada, vamos seguir hoje estudando os contratos de doação, né? Na aula passada eu já falei para vocês dessa classificação dos contratos de doação. Cheguei até o final? Acho que sim, né? Confirmem para mim se eu falei do contrato formal, típico, eu tenho quase certeza que sim. Mas me corrijam se eu estiver errado, eu volto em alguma coisa, tá bom? Bom, pessoal, eu uso o MacBook, né? Então, quando eu estou dando aula para vocês, eu tenho que usar aqui na Microsoft, e aí ele desconfigura meu slide, não fica tão bacana, tão bonitinho, mas enfim, acho que dá para vocês entenderem bem, né? Com relação a esses elementos essenciais, me parece que eu ainda não havia conversado com vocês sobre eles. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas eu acho que ainda não falamos sobre esses artigos 542, 554. Me avisem aí se eu já falei sobre eles, tá? Mas eu vou partir daqui a nossa aula. Vocês sabem, né? Todo contrato traz aqueles elementos essenciais e eu sempre coloco sob essa perspectiva para que vocês identifiquem o elemento subjetivo, o elemento objetivo e o elemento abstrato, que é aquele vínculo, que é o que faz nascer o vínculo entre as partes, né? Com relação ao elemento subjetivo, deixa eu ver aqui que veio alguma mensagem de vocês, já volto aí. Ah, tá. A Mariana. Tudo bem, Mariana. Estou sabendo aqui, não tem problema, tá? Ótimo. Vamos seguir, então. Então, com relação a esse elemento subjetivo, vocês sabem que ele se refere às partes contratantes, as partes que fizeram aquele negócio jurídico, né? Então, o que a gente tem de específico? O geral vocês já conhecem, quem são as partes de um negócio jurídico, já falei dos nomes, né, doador, donatário, mas a gente vai estudar detalhes, minúcias que o legislador traz sobre esses pontos. Então, quem estiver com o Código Civil vai pegar lá, por gentileza, o artigo 542, para que a gente vá estudando. Eu gosto, já falei, né, várias vezes isso para vocês, eu gosto que vocês façam um estudo com a letra da lei, porque vocês serão cobrados assim, no exame de ordem, concurso público, vocês serão cobrados a partir da letra da lei. Então, é importante que vocês leiam e releiam esses artigos do Código Civil. Por isso que eu insisto tanto nessa forma, nessa metodologia de aula, tá? Então, vamos lá. 542. Então, falando das partes desse negócio jurídico de doação. A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Na aula passada, nós já falamos um pouco sobre a aceitação, aquele requisito para que o negócio jurídico seja classificado como bilateral ou unilateral quanto ao seu momento de formação, né? Então, eu já falei para vocês dessa possibilidade da doação ser feita a nascituro. Então, a minha pergunta para vocês, não me lembro se eu já fiz na aula passada, o nascituro pode ser doador de algum bem, de alguma vantagem? E a outra pergunta, o nascituro pode ser donatário, ou seja, recebedor daquele benefício, daquele bem? E aqui é importante que a gente faça
uma revisão, né? Olhe um pouquinho lá para trás dos conteúdos que vocês já estudaram. Até tem um outro artigo aqui que fala da doação, que ele fala da prole eventual. Então, eu quero já iniciar a nossa aula de hoje fazendo essa retrospectiva. Quando vocês estudaram lá em personalidade, pessoa, capacidade, personalidade... Ai, gente, vem as respostas aqui de vocês no chat, eu não consigo vê-las de imediato, eu tenho que abrir, aí acaba atrasando aqui um pouquinho, mas tudo bem. Quando vocês conversaram sobre pessoa e personalidade, eu tenho uma maneira de explicar a matéria que às vezes fica um pouco diferente para vocês. Nós, seres humanos, recebemos alguns nomes pelo ordenamento jurídico, pelo legislador civil, né? Quando nós nascemos, vocês sabem lá, de acordo com o artigo 2º, a gente adquire personalidade, quando nasce com vida, né, adquire personalidade, a partir de então você é chamado de pessoa pelo ordenamento jurídico, né? Enquanto você é um embriãozinho na barriga da mamãe, você ainda não é, pelo ordenamento jurídico, você não é considerado pessoa, ou seja, você não tem todos os direitos que a lei confere às pessoas, ou seja, aqueles nascidos com vida, né? Antes ainda de você estar no útero materno, você recebe uma outra titularidade, um outro nome pelo ordenamento jurídico, que é prole eventual. É aquele que pode vir a nascer, mas não foi ainda nem concebido. Então, o ordenamento te chama inicialmente, antes de você ser concebido, ele te chama de prole eventual. Depois, quando você foi concebido no útero materno, ele te chama de nascituro, porque fora do útero materno, por exemplo, o embrião em laboratório, ele é mero embrião, né? No útero materno, aquele embrião que é viável, né? Ele é chamado de nascituro, está prestes a nascer. E depois que você nasceu com vida, aí sim você recebe o título de pessoa. E é esse ser, o que é chamado de pessoa pelo ordenamento jurídico, que tem a proteção completa do ordenamento jurídico, né? Enquanto você é nascituro, você tem alguns direitos, mas não todos ainda, tá? Então, a minha pergunta, já que você ainda não é pessoa, estamos falando do nascituro, esse nascituro pode ser doador? E a outra pergunta, esse nascituro pode ser donatário, ou seja, receber bens em doação de alguém? E aí, se alguém quiser responder... Eu acho que é só donatário. Quem que está falando? A Samara? A Samira. A Samira. Oi, Samira. Só donatário, exatamente. Por que será, Samira, que ele não pode ser doador? Porque, de acordo com o Código Civil, ele ainda não é pessoa, né? Ele ainda não nasceu, então ele não é... Exatamente isso. Ele ainda não é sujeito de direitos na sua completude, porque não é pessoa, ainda não tem personalidade. Então, ele pode ser donatário, até por uma proteção da lei, que ela se estende depois até lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês sabem que por conta da vulnerabilidade, ele tem uma proteção maior do ordenamento jurídico, né? Então, ele pode ser donatário, ou seja, pode receber, mas não pode doar, né? E quais seriam os requisitos, então, para que ele pudesse receber, né? Aí vem o 542 e diz, a doação feita ao nascituro valerá. Quando ele diz valerá, a gente está falando daquele segundo nível da escada pontiana, né? Então, preenche todos os requisitos, muito embora ele ainda não seja pessoa. Sendo aceita pelo seu representante legal. E ele impõe, então, uma condição. Só vai valer para nascituro quando o representante legal faz esse aceite, certo? Então, não é assim, valerá em qualquer situação. Não, valerá quando aceito pelo representante legal, né? E depois o 543, acho que a gente já falou na aula passada, ele fala do absolutamente incapaz, ou seja, aquele que já tem personalidade. Então, já nasceu com vida, né? Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, que era aquela situação do aceite tácito, né, que a gente podia admitir pelo ordenamento jurídico.
Mas no 542, quando é nascituro, aí eu preciso de um aceite desses representantes, tá? Esse aceite expresso. Bom, então a gente viu um desses sujeitos, né? A gente viu que nascituro, então, só pode ser donatário, doador não. E depois, o 554, ele nos diz assim: a doação à entidade futura caducará, então você sabe que estamos falando de prazo decadencial, em 2 anos, caducará se em 2 anos esta não estiver constituída regularmente. Então, pessoa jurídica pode ser donatário? Donatário e doador, já estendo a pergunta aí para vocês. Pessoa jurídica pode ser donatário? Pode receber bens em doação? E pode dar bens em doação? O que vocês acham? Oi? Silêncio? Já vou responder, já que vocês não querem, então. Pessoa jurídica pode. Por quê? Porque ela é pessoa. Para o ordenamento jurídico, a empresa, uma instituição religiosa, enfim, vocês sabem lá aqueles entes do artigo 41 e do 44 do Código Civil trazem as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Então, por exemplo, uma empresa é uma pessoa jurídica, o ordenamento jurídico a intitula como pessoa, portanto, ela pode ser tanto doador quanto donatário, pode receber doações, certo? No caso lá do nascituro, quando a gente tem uma doação, a gente tem uma condição suspensiva, né? Ela só vai se implementar com o nascimento com vida, tá? Elemento objetivo, o quê? Quais os bens que podem ser objetos de doação? E aí a gente precisa olhar lá o 545, né? Que nos diz assim, ó, a doação em forma de subvenção periódica ao beneficiário extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Então, a minha pergunta aqui quando a gente fala lá no artigo 545 de doação em forma de subvenção periódica, a gente está falando de algo, daqui a pouco nós vamos estudar os tipos de doação, tá? Mas a gente está falando de algo que é periodicamente entregue àquele donatário, né? Então, eu posso fazer essa doação de um bem que é dado periodicamente? Sim, pode ser um objeto, né? Posso fazer essa doação passando da vida do doador, este bem, que é objeto desse negócio jurídico, pode passar da vida do doador? Pode. Pode. Eu acho que não. Não pode. Pode, de quem recebe, não, né? Isso, daqui a pouco a gente vai estudar um artigo do Código Civil que fala sobre isso, mas já adianto a vocês que da vida do doador, ou seja, quem está doando, pode passar da vida dele. Pode ser que a gente tenha um bem, objeto da doação, que este doador já veio a falecer, mas ele continua doando, tá? Nós já vamos ler o artigo e vocês vão entender melhor isso aí. Vamos ler o 548, que fala de um outro bem, que é o bem universal. Olha só. 548. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, o doador pode pegar todo o seu patrimônio e entregar para uma instituição de caridade ou para um herdeiro, enfim. Ele pode fazer essa doação universal? Não. Então, o artigo 548 nos proíbe de fazer essa doação universal, tá? Então, a doação deve resguardar um mínimo de subsistência para aquele doador, tá? Muito embora a gente veja na história que
algumas pessoas fazem isso, né? A gente tem história aí de santos, pessoas que se despiram de todo o seu patrimônio e foram viver na extrema pobreza, né? Professora, nesse Oi, caso, ele só pode fazer a doação de 50% do seu patrimônio, né? Então, não. Quando a gente fala de 50%, você está se referindo à legítima, que é aquele patrimônio que eu posso dispor sem que eu, infrinja de alguma maneira a legítima, que são os meus herdeiros necessários. Quando eu tenho, por exemplo, filhos, vocês não tiveram sucessão ainda, né? Vão ter mais para frente. Mas quem são os nossos herdeiros legítimos? Os descendentes, os filhos, os ascendentes, os pais, o cônjuge e os colaterais, os parentes colaterais até 4º grau. Quando eu tenho esses parentes, só 50% do meu patrimônio pode ser doado e herdado, né? Passado adiante. Agora vejam que se eu não tiver nem descendente, nem ascendente, nem ninguém, aí eu não tenho legítima a ser guardada, entende? Aí, neste caso, eu poderia doar a integralidade do meu patrimônio? Sim, entende? Mas é excepcional. Se eu tenho herdeiros legítimos, eu tenho que resguardar 50%. Agora, com relação a esse percentual desse patrimônio universal, aí a gente não tem um percentual. Aí o juiz analisa no caso concreto. Imaginem que a pessoa não tem nenhum herdeiro, é uma pessoa sozinha. Os pais já faleceram, não tem nenhum primo, não tem ninguém no mundo, tá? Inclusive, eu já peguei um caso assim, no qual o juiz pediu para que eu administrasse o patrimônio da pessoa, né? De uma senhorinha que estava numa casa de recuperação aqui em Maringá, assim, de recuperação não, de idosos, né? Que tinha Alzheimer e ela não tinha mais nenhum patrimônio, não tinha mais nenhum herdeiro, não tinha mais nenhum parente, mas tinha muito patrimônio, sabe? E aí vocês sabem até que quando nós fizemos uma investigação para procurar um possível herdeiro, na realidade havia uma desconfiança de um sobrinho dela, que ela tinha tido um único irmão, os pais já eram falecidos, não tinha tido filhos e já tinha sido separada, divorciada, né? Então não tinha ninguém. E a única suspeita era um sobrinho, mas nós procuramos de tudo quanto é jeito e não achamos. Achamos até que talvez ele já tivesse até falecido. Enfim, e aí vocês sabem que quando não tem esse patrimônio e a pessoa não faz um testamento, e no caso dela ela já tinha Alzheimer, não tinha mais condições para direcionar esse patrimônio, o patrimônio vai para o Estado, né? Perde, não há para quem passar. Então, neste caso dela, que não tinha nenhum herdeiro, ela poderia doar a integralidade? Respeitando só esse mínimo existencial, ela poderia. Então, não respeitaria aí esse 50% do patrimônio, entende? 50% é o meu limite de possibilidade de testamento, por exemplo, de liberdade de testamento, quando eu tenho herdeiros necessários. Se eu não tiver, eu posso, a minha liberalidade é maior, eu tenho autonomia para liberar mais. Só não posso liberar tudo, que aí seria a herança universal. Mas qual é esse percentual? Não sei te dizer, né? Alguns juízes pensam em 30% do patrimônio deve ser resguardado para ela, outros entendem que 10%, aí vai depender do caso concreto e da quantidade de patrimônio, né? Às vezes 10% de 100 mil, se o patrimônio é 100 mil, não é muito, mas 10% de, sei lá, 3 bilhões, talvez já, né? Então, vai depender do caso concreto, esse mínimo existencial que deve ser resguardado. O fato é que a lei diz, doação universal não pode. Então, esse objeto, doação universal, não é possível. Há uma proibição na lei, tá? E 549 diz assim, nula é também a doação quanto à parte... Nula é também a doação quanto à parte que exceder de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, que são esses 50%. Se eu tenho herdeiros legítimos, essa lista aí que eu falei para vocês, aí neste caso eu só posso dispor de 50%. Se eu exceder, vamos imaginar que eu doei 60% do meu patrimônio. Aqueles 10% que excedeu, que aqueles
daqueles 50% que obrigatoriamente tem que ir para os meus herdeiros necessários, esses 10% deve ser restituído aos herdeiros necessários. Então, aquele percentual, aqueles 10% que excedeu, é considerada uma doação nula. Ó. Nula é a doação quanto à parte que excede a de que o doador poderia dispor em testamento. Certo isso? Tranquilo? E o elemento abstrato, que faz surgir o contrato, é o animus donandi, né? É a vontade de deliberadamente realizar a negociação, realizar a doação, a entrega de bens para o donatário, tá? Bom, agora nós vamos começar a estudar as espécies de doação, tá? A primeira espécie é a mais tranquila, aquela que a gente já viu, já estudou na nossa aula passada, que fala da doação pura, né? Também algumas doutrinas vão chamar ela de doação simples, outras vão chamar de doação típica, né? É aquela que não se subordina a eficácia da doação, não subordinar a eficácia da doação a uma condição, ou termo, ou um encargo. Vocês lembram quando a gente estudou o contrato de compra e venda? Tinha um artigo que dizia a compra e venda é pura, né? E aí falava lá um requisito legal. Aqui também, a doação é pura quando ela não está subordinada a um encargo, especialmente, na grande maioria das vezes, é um encargo, uma condição, tá? Então, pura é aquela simples, ou seja, ela não tem nenhuma contrapartida. Eu digo, olha, eu quero deixar a minha casa para tal pessoa. E a outra pessoa não tem nenhuma contrapartida por conta disso. Nenhuma obrigação a realizar, nenhum encargo, nenhum ônus que ela tenha que cumprir. Essa doação é a chamada doação pura. Mas a gente pode ter doações que têm uma certa contraprestação? Sim, a gente pode, tá? Aí esse slide, por exemplo, ficou com uma formatação diferente aí, mas eu leio e vocês vão entender. Essa doação, na qual eu posso ter uma contraprestação, ela, a depender da doutrina que vocês pegarem, ela vai ser chamada de doação onerosa, ou doação modal, ou doação com encargo, ou doação gravada, certo? Esses são os mesmos nomes, aliás, vários nomes diferentes de uma mesma coisa, tá? O que acontece nessa doação onerosa ou doação com encargo? Essa doação, como está ali no slide, impõe ao doador uma incumbência, um dever, uma contraprestação ou uma obrigação do donatário, da outra parte que recebe, tá? Eu coloquei ali alguns exemplos, olha só. Quando o autor da liberalidade sujeita o município donatário, então quem está recebendo aqui no meu exemplo é o município, né, a construir uma creche ou escola na área urbana doada, né? Mas existem várias outras possibilidades dessa doação com encargo, né? Então, o encargo pode ser imposto em favor de quem? Ou seja, quem é que pode receber esse bem doado e assumir também essa obrigação do encargo. Então, em favor do doador, o encargo pode ser imposto em benefício, digamos assim, né, do doador, do terceiro ou do interesse geral. Interesse geral como o exemplo que eu dei aí, né? Imagine que o município recebe o bem, né? Mas recebe com esse encargo aí de construir uma creche ou uma escola naquela área que está sendo doada. Então, esse seria o benefício do interesse geral, e nestes casos, quando a gente tem esse benefício no interesse geral, o Ministério Público surge como parte que pode exigir o cumprimento do encargo e exigir também o cumprimento da efetivação da doação, tá? Então, ele é exigível esse encargo, né? Por exemplo, o encargo era construir a creche. O Ministério Público pode ir lá e exigir a construção da creche,
tá? Assim como o doador também. O doador também é parte legítima para exigir o cumprimento daquele encargo que o donatário se comprometeu, tá? Vamos ler o 5.3? Diz assim, olha... O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Então, o donatário assume essa obrigação, né, de cumprir esse encargo. E eu quero lembrar um pouquinho, antes de avançar aqui com vocês, eu fiz um slide, não é da nossa matéria, mas eu fiz um slide para relembrá-los o que é um encargo, né? A gente, nas nossas primeiras aulas, a gente falou lá da escada pontiana, no terceiro nível, lá no plano da eficácia, a gente tem o encargo, o termo e a condição, né? Então, só para relembrar aqui para vocês, encargo. O encargo, e ele vem sempre transcrito nessa locução, né? Alguém que assume alguma coisa com a obrigação de fazer algo, de realizar uma atividade, né? De entregar algo. Esse encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. E isso é diferente da condição suspensiva, né? Que vocês já sabem bastante, a gente estudou bastante no contrato de compra e venda, a condição suspensiva, quando ele diz se alguma coisa, né? Que subordina o efeito da liberalidade a um evento futuro incerto. Quando a gente fala de encargo, a gente está falando de algo que não vai suspender a aquisição nem o exercício do direito. Então, imaginem que a pessoa faz a doação com o encargo. A doação ali, ela já vai existir? Ela já vai ter validade? Sim. Mas imaginem que, posteriormente, aquele donatário não cumpre aquela prescrição daquele encargo. Como no exemplo ali que a gente trabalhou, construir a creche, né? E aí, neste caso, ele vai ser notificado para que ele realize implemente aquele encargo que ele se submeteu, né? Enquanto que na condição suspensiva, né, enquanto ela não se verifica, o donatário não adquire o direito, né? Ele protrai a produção daquele efeito. Então, ele não adquire o direito enquanto aquela condição não se implementa, né? Deixa eu voltar lá no artigo anterior. Então, 553... Opa, não. Isso, tá certo. 553 nos diz assim: o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interessado. E o parágrafo único nos diz assim, ó: se desta última espécie for o encargo, né, do interesse geral, que eu estava falando lá para vocês, o Ministério Público poderá exigir a sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. Então, não cumprindo, o donatário não cumprindo, tanto o doador pode fazer essa solicitação de cumprimento, quanto também o Ministério Público, tá? E eu quero fazer uma observação com vocês com relação ao valor deste bem quando a gente trata de encargo, tá? Vocês vejam que se a gente estivesse tratando de um bem, de um encargo, que tivesse o mesmo valor de um bem, a gente descaracterizaria o contrato de doação. Imaginem que eu faço uma doação de um bem que tem o mesmo valor do encargo que o donatário assumiu. Aí, neste caso, a gente teria uma troca, né? Descaracteriza a doação. Então, este encargo, geralmente, ele é de monta de valor menor do que o próprio bem que é doado, tá? E aí, neste caso, a gente tem, sim, de fato, por conta da liberalidade, a caracterização do contrato de doação, tá? Uma outra observação que eu quero fazer com vocês é a do artigo 555, já para linkar com esse tema que a gente está falando aqui dos encargos. Olha só o que diz. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, daqui a pouco nós vamos estudar essa ingratidão, ou por inexecução do encargo. Então, imaginem que o encargo não foi cumprido pelo donatário, qual é a possibilidade que o doador tem, ou até o Ministério Público, de
revogar a doação. O Ministério Público não, mentira, que é no caso do doador mesmo, né? Enquanto ele está vivo ainda. Acho que tem alguém me chamando aqui. Quem que é? Samira? Tá erguendo a mãozinha? Pode falar. Não, professor, eu estou só tentando descobrir aqui como que mexe. Você está fuçando aí no sistema. Não, tranquilo, mas é bom que vocês vão mexendo aí, porque eu também não tô sabendo mexer nele aqui, eu também vou aprendendo junto com vocês, tá? Olha aí, agora até consegui mexendo aqui, consegui ver o chat aqui ao ladinho da minha tela, que fica melhor, que antes eu tinha que abrir. E agora que eu tô vendo mensagem de vocês, ó. Alguém perguntou sobre o cônjuge, além de meieiro, ele é também herdeiro? Exatamente isso. Gente, eu adoro falar de sucessão, né? A gente não tem tempo de falar aqui, mas é bem bacana. O cônjuge, desde... acho que a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ele não era herdeiro necessário. Agora ele é herdeiro necessário, ele está naquele rol daqueles herdeiros legítimos, ou seja, que o decurs, né, a pessoa que morre, não pode deixar de privilegiar, né? Então, 50% do patrimônio da pessoa necessariamente tem que ir para os seus herdeiros necessários, e entre eles agora está o cônjuge, sim, tá? Antes era só os filhos, né, os descendentes, os ascendentes, agora o cônjuge também, tá? Bom, acho que, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Então eu estava falando para vocês, né? É possível, então, qual o instrumento, né? A parte tem para o caso de não cumprimento dessa doação com encargo, ela tem a possibilidade de revogação. Daqui a pouco também eu vou falar melhor sobre isso, tá? Esse nome não é muito adequado, mas o doador pode revogar. E depois tem uma outra possibilidade que é prevista no 564, que é o caso de... Oi? Pode falar. Eu estou com uma dúvida. Assim, a senhora falou que ele pode ser revogado, mas se esse bem, se já ocorreu a tradição dele? Sempre já ocorreu. Por isso que eu trouxe a possibilidade, se a gente estiver falando de um encargo, já ocorreu. Por exemplo, assim, ó, eu entrego o terreno, né? O exemplo que eu estava dando, eu entrego o terreno em doação para que você faça a construção da creche, né? Então, esse encargo, por isso que eu disse lá para vocês, o encargo, ele implica nisso, nessa efetivação, ele já entregou o terreno, por isso que ele tem a possibilidade de revogar. Quando ele revoga, retorna ao status quo, entende? Então, não há que se falar num direito adquirido do donatário, nada, porque ele não cumpriu o encargo. E aí, quando a gente está falando de encargo, a gente está falando do plano da eficácia, né? A gente está falando daquele terceiro nível da escada pontiana. Então, quando ele não cumpre, e aí a lei ela é enfática nisso, ele diz, olha, então há a possibilidade de revogação desse negócio jurídico, tá? E o que significaria aí a revogação? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Esse nome, tecnicamente, não está adequado, tá? Mas significaria que vai poder retornar ao status quo. Então, aquela doação que foi feita daquele terreno volta para o seu antigo proprietário. Certo? Alguma dúvida aí? Vai me falando, tá bom? Eu não consigo entender isso, porque se ele deu para a pessoa, tá dado. Não, né? Mas veja bem, isso que você falou estaria adequadíssimo se a gente estivesse falando de doação pura. Deu, tá dado. Não tem nenhuma contraprestação. Por isso que a doação com encargo ela é diferente, porque ele dá, mas tem uma contraprestação da outra parte. Havendo essa contraprestação, os dois devem cumprir a obrigação. Tanto aquele que se comprometeu a dar, ele deve entregar, e ele pode, inclusive, ser cobrado, quanto aquele que se comprometeu com o encargo assumido, construir a creche, por exemplo. Ele deve fazer, senão revoga aquele contrato de doação. Entende? É exatamente essa a característica e a especificidade da doação com encargo.
Se é encargo, é porque tem obrigação para o outro lado também, e ambos devem cumprir as suas obrigações. Lembra do vínculo que nasce entre as partes? Da fita, né? Do vínculo, do laço que nasce entre eles? É obrigação para ambos. Os dois devem cumprir, certo? Agora, quando você fala assim, deu, tá dado, isso é doação pura, quando não há nenhum encargo a ser assumido pelo donatário. Certo? Certo. É que daí eu estava achando que estava falando outra coisa. Que eu estava lendo lá, que tem um artigo que ele fala que pode voltar para ele, mas se a pessoa morrer, né? Eu estava achando que você falando disso, desculpa. E nós já vamos falar. Esse é um outro tipo de doação, tá? A gente pode, sim, fazer uma doação no qual a gente estabeleça que se o donatário vier a morrer, esse bem vai voltar para o doador. É possível, sim. Mas isso tem que ficar claro, é uma espécie, é outra espécie, né? Uma espécie específica de doação. Então, vejam, por isso que eu sugeri que vocês estudassem as várias possibilidades de doação que a gente faz, que a gente nem conhece tecnicamente, né? Porque a gente pode fazer essas doações de diversas formas, com diversas cláusulas neste contrato de doação, e isso vai ter efeitos jurídicos totalmente diferentes. Imagina que eu estabeleço isso, né? Se eu faço uma doação, se o donatário vier a morrer, eu quero que volte esse bem para mim, ou seja, eu não quero beneficiar os seus descendentes, porque, em regra, quando eu faço uma doação, entreguei, como você falou, ó, deu, tá dado, é dela, né? A partir dali, integralizou o patrimônio dela, da donatária, né? Do donatário. E se ela vem a morrer, aquele bem iria passar para os seus descendentes, seus filhos, né? Mas se o doador estabelece uma cláusula específica, dizendo, olha, se ela vier a morrer antes de mim, eu quero que o bem volte para mim. Aí, neste caso, vai ter que ser cumprido assim. Foi essa a condição da doação, certo? Esse é o acordo de vontades, é o ânimos lá das partes. Então, ela aceitou a doação nessa condição, então é assim que tem que ser cumprida, tá? Mas daqui a pouco eu vou chegar nesse tipo de doação também e vou explicar melhor para vocês, tá? Vamos lá, para um próximo tipo de doação. Olha só, a doação contemplativa. O que seria uma doação contemplativa? É uma doação no qual eu estou contemplando alguém por um mérito qualquer, né? Então, olha lá o que está no slide. É a doação realizada com a expressa menção ao motivo... Opa! Ué? Alguém está mexendo no meu slide aqui? Opa, pessoal. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim. Sim. Saiu o slide da tela de vocês? Saiu. Ué? Saiu. Deixa eu voltar lá. Ixi, voltou do início. Espera aí, pessoal, que eu vou ter que avançar aqui todo ele. Nossa. Preciso arranjar um jeito de avançar mais rápido, mas tudo bem. Vamos lá. Chegou. Estão vendo o slide? Pessoal? Sim. Tá? Ótimo. Então, vamos seguir lá. Ele está ampliado aí na tela de vocês ou está pequenininho? Ampliado.
Tá conseguindo ver, né? Beleza. Então, vamos lá. Eu acho que eu estava fazendo a leitura aqui para vocês, né? Opa. Então, doação contemplativa é a doação realizada com a expressa menção ao motivo meritório para a liberalidade do doador ao donatário. Por exemplo, olha lá como fica claro você olhando os exemplos. Filho estudioso. Imagine que eu digo assim, filho, se você passar na prova, eu vou te dar um celular novo. Se você passar de ano, eu vou te dar um celular novo. Muitos pais, né, quando querem dar um presente para os filhos, se passar no vestibular de tal faculdade, eu vou te dar um carro, né? Um profissional renomado, imagina que você, sei lá, um médico que fez o seu parto lá, que fez uma cirurgia em você, salvou a sua vida, você vai lá e fala, olha, eu quero te dar esse presente, quero doar esse bem para você. Um amigo virtuoso, um amigo querido, um cientista consagrado, enfim. Você faz a doação quando ela é chamada de contemplativa, quando você faz a doação porque você quer de alguma maneira beneficiar o mérito que a pessoa tem, né? Por um mérito específico. E na contemplativa, necessariamente, fica expresso esse mérito, porque senão ela é uma doação pura, normal, tá? Quando você expressa esse mérito, ou seja, por conta do médico que salvou a minha vida, do meu filho que foi muito estudioso, isso, aquilo, aí você está fazendo, você está caracterizando esse tipo de doação, tá? Tem alguém erguendo a mãozinha aí. Se quiser falar, pode falar, tá? Fique à vontade aí. Professora, nessa doação contemplativa, ela tem que ser por contrato ou pode ser verbal? Então, o contrato... Quem que tá falando? A Samira? Ou a Samara? Samara, o contrato, ele pode ser... Ele já é realizado verbalmente, né? A gente não necessariamente precisa... externalizar isso por meio daquele documento escrito. Sempre digo a vocês, advogados, vocês jamais vão fazer um contrato só verbal. Você tem que fazer porque aquilo vira prova, fazer escrito porque aquilo vira prova para você, né? Então, quando você faz verbalmente, ele já teria alguma validade? Lembra que a gente viu, quando a gente estudou na aula passada, como que poderia ser esse aceite? A gente tinha a possibilidade do aceite verbal e a gente tinha a necessidade, quando a gente estudou lá se ele é um contrato formal ou não, a gente viu que ele é um contrato formal. Então, a necessidade de deixar esse contrato por escrito, né? Quando a gente pensa num negócio jurídico formal, não necessariamente ele quando a gente pensa no negócio jurídico verbal, não necessariamente ele é tácito, porque eu estou externalizando, né? Mas a lei traz requisitos específicos, né? Quando, por exemplo, a gente está fazendo um contrato de bem imóvel, aí a gente precisa de uma formalidade maior. Então, você conseguiria provar a um juiz que foi feita uma doação contemplativa de um bem imóvel sem que você tenha o documento escrito? Fica mais difícil para você. Se você levar uma gravação e o juiz se convencer que, de fato, houve esse compromisso assumido pela parte, você está demonstrando que houve expressamente. Mas a lei diz, olha, é recomendável que se você estiver tratando, especialmente de bens imóveis, né? Ele fala lá de doação feita por contrato, né? Instrumento particular ou instrumento público. E eu disse lá para vocês na aula, quando você está falando de bens imóveis, faça por instrumento público. Então, é um negócio jurídico formal. Mas só quero observar que quando você faz um contrato verbal, não significa que ele não é expresso. Ele é expresso, você só está expressando verbalmente, né? Agora aí, se o juiz vai considerar a validade daquele negócio jurídico, vai depender do bem, como eu disse, se for um bem imóvel, ele exige uma formalidade maior, né? Lembra que a gente tem ainda aquele tipo de doação que alguns autores chamam de doação manual, aquela que ela é de pequeno valor, que eu já entrego na hora. Precisaria escrever? Ela verbalmente, mesmo sendo contemplativa, ela já teria validade? Sim, ela já teria validade,
certo? Então, depende, né, para te responder, vai para o depende, né? Depende exatamente de qual imóvel, de qual bem você está fazendo a negociação, porque se for um bem imóvel, ele depende de uma formalidade maior, mas é possível que a gente faça uma contemplativa verbal e ela tenha validade? Sim, é possível, tá? Repito, a gente tem que analisar todos os elementos, né? Se tem prova, se eu consigo fazer prova daquela verbalidade ou não. Às vezes a pessoa só disse, não ficou gravado, não tem WhatsApp, não tem prova, não tem ninguém que ouviu, e aí? Você não vai conseguir demonstrar a validade dele. Mas o contrato em si, na sua essência, ele existiu só verbalmente? Sim, ele se forma verbalmente. A gente faz o documento escrito depois como mera forma de provar e atender os requisitos que a própria lei estabelece. Mas ele existe sim, certo? Ficou claro? Ou eu compliquei muito? Bom, vamos lá. Ficou claro, professora. Ficou claro. Que bom. Então, 540. Deixa eu ver no meu horário aqui. Ai, gente, vamos lá. 540. Deixa eu ler aqui com vocês. Doação contemplativa. Olha o que diz lá. A doação feita em contemplação, é essa, contemplativa, né? Do merecimento do donatário, não perde o caráter de liberalidade, como não a perde a doação remuneratória. Já vamos estudar a remuneratória também, tá? Ou a gravada, que vocês já sabem o que é a doação gravada, né? Aquela doação com encargo. No excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Então, a doação feita em contemplação do merecimento não perde o caráter de liberalidade, que é aquele elemento necessário, né, o ânimos donandi, aquele elemento necessário para a configuração da doação. Tem que ter essa liberalidade, mesmo sendo contemplativa, né? Então, olha, eu estou doando porque ele salvou a minha vida, ou seja, estou descrevendo esse mérito daquela pessoa, ela não perde esse caráter de liberalidade, porque se for uma obrigação, já não é mais doação. Ela pode ser aí como a gente vai ver na remuneração aqui daqui a pouco, né? Eu estou pagando o médico a cirurgia que ele fez em mim. Não é este o caso, né? Ultrapassa essa obrigação para chegar na liberalidade, tá? Bom, agora a gente tem uma outra doação que eu entendo como uma espécie dessa mesma doação contemplativa, que é a propter nuptias, ou seja, aquela doação feita em contemplação de um casamento. Então, a pessoa vai se casar com uma determinada pessoa e eu digo, olha, quando você se casar com tal pessoa, eu vou doar a casa, o apartamento lá para vocês, tá? Essa doação prevista lá no 546, vamos fazer uma leitura rapidinho lá, e no 552, olha só, 546, a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, eu tenho que ter determinada pessoa certa, já determinada, né? Quer pelos nubentes entre si, então doação para os nubentes entre si, quer por um terceiro, feita por um terceiro a um desses nubentes, ou a ambos, ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não poderá ser impugnada por falta de aceitação. A gente já viu lá, quando a gente viu a aceitação tácita, né, presumida. E só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Então, imaginem que eu digo que vou doar o apartamento para aquele casal quando eles se casarem, né? Esse estabelecimento desse elemento, quando eles se casarem, eu estou tratando de uma condição suspensiva, né? Qual seja o próprio casamento, ou seja, ocorrendo o casamento, o contrato entra na sua plenitude, tem validade e produz efeitos, ou seja, entra no plano da eficácia, né? Também já falei para vocês daqueles nomes que a gente recebe, né? Aqui a gente tem a prole eventual, que eu disse a vocês, olha só, os filhos que nascerem, eu posso fazer uma doação para os filhos que virão desse relacionamento, né? Também é uma condição suspensiva. Imagine que aí o casal não tenha filhos, ou não quer ter filhos.
a condição não se implementa, tá? Então, é uma doação contemplativa, porque eu estou contemplando o casamento, né? Esse é o mérito que eu estou estabelecendo, e é chamado, então, por ser de casamento, de propter núpcias, né? O que eu coloquei ali no slide? Exige-se núpcias do donatário com a pessoa determinada, né? Essa é a própria condição, e dispensa aceitação expressa, a gente já viu lá, porque dá para ele aceitar tacitamente. O casamento em si já é o aceite. Quando ele casa com a pessoa que estava pré-determinada no contrato de doação, já é o aceite da doação, né? E as condições suspensivas, então, são duas. A realização do casamento, e se a doação for para prole eventual, né, aqueles filhos que poderão o casal vir a ter no futuro, depende para a implementação da doação do nascimento desses filhos, pelo menos um, né? Pelo menos um. Às vezes, já vi a situação assim, ó, quando nascer o primeiro filho homem deste casal, né? Aí nasce a menina, ainda não se implementou não se implementou a condição. A condição era nascer o primeiro filho homem para que a doação se implemente, tá? E veja, aqui não é encargo, aqui é condição. Então, ele só vai ter o bem quando nascer o primeiro filho. A doação só vai ser dada a ele o bem, né? Quando o filho nascer. Entendem isso? Tranquilo para vocês? E eu tenho uma pergunta para vocês. Se o casamento é a condição suspensiva, se não ocorre o casamento, o que acontece? Não tem efeito. Ele não recebe a doação. Não recebe a doação, né? Eu coloquei nesse slide. Se a condição não se implementar, ou seja, o nascimento dos filhos ou o casamento, não há que se falar nessa possibilidade. Agora, eu tenho uma outra pergunta para vocês. E aí eu já coloquei a resposta, né? O que acontece, então, se não há o casamento? Aqueles nubentes, né, os noivos, deverão devolver a coisa caso eles já tenham recebido. Isso acontece com um presente de casamento. As pessoas deram porque eles vão se casar. E se eles não se casarem? Devem devolver os presentes de casamento, tá? E se não se entregou ainda, não entrega, né? Mas se já se entregou o bem, como é o presente, deve devolver, tá? Outra pergunta. Então, recebi a doação porque eu me casei com essa determinada pessoa. Me casei, implementou a condição, recebi. Daqui 3 meses, eu me divorcio da pessoa. Será que isso também caracteriza a não implementação da condição ou não? Acho que não. Eu acho que não também. Acho que não. Eu acho que não. Exatamente isso. A condição era o casamento, não que eu continuasse casada. A condição era que eu me casasse. Se eu vou me separar amanhã, se eu vou me divorciar amanhã, isso é problema meu. A condição se implementou. Então, vejam que aqui a gente tem uma possibilidade até de má fé, né? Imagine que o casal recebeu ou sabe da possibilidade de receber um bem qualquer lá, né? Se eles se casarem. De repente, acontece uma traição, acontece uma mudança de ideias, e não quero mais casar. Opa, mas espera aí, nós vamos deixar de ganhar, sei lá, fazenda, a casa, o apartamento, né? Então, vamos fazer assim? A gente casa, depois a gente separa. Casou, ocorreu a implementação da condição. Certo? Entenderam isso? Ô, professora, estou com uma dúvida. Sim. Nesse caso, eles se divorciaram, só que o bem que foi doado é dos dois. Então, os dois têm o mesmo direito sobre o bem, os 50% para cada um. Depende. Já vou explicar isso aí para vocês. Acho que a gente não leu ainda, tem um artigo, acho que é o 552 mesmo, quer ver, ó? E eu tenho uma outra dúvida. Pode já fazer, a gente já vai respondendo junto. Um exemplo. A minha mãe faz uma doação para mim, específica para Samara. E se acontece, me divorciei, o meu marido teria direito sobre a doação que eu recebi da minha mãe? Depende, também. Deixa eu te explicar. Uma coisa é assim, doação entre cônjuges, e quando a doação é
contemplativa aqui de propter núpcias, já vou explicar isso aqui. Outra coisa é doação entre ascendente e descendente, tá? E quando você faz, acho que no seu exemplo você está fazendo ascendente e descendente para o casamento, é contemplativa também, né, que você está falando? Não é simplesmente para você, porque você está casando, é isso? Não, eu já estou casada. Aí certo. A minha mãe ganha na Mega Sena e fala assim, Samara, vou te doar 3 milhões de reais. Aí logo na sequência eu me divorcio. O marido tem parte da doação da minha mãe? Então, quando você faz uma doação, é possível que você faça ela com uma cláusula de incomunicabilidade. Tá lá no direito de família, salvo engano, 1.600 e alguma coisa. A cláusula de incomunicabilidade. O que significa essa cláusula de incomunicabilidade? Eu estou doando, mas eu não quero que aquele patrimônio se comunique com o cônjuge do donatário. Tá? Então, há essa possibilidade, quando você faz essa doação, de você resguardar, falando, não, olha, eu quero que aquele bem fique só com a minha filha. Então, eu não quero que esse bem seja dividido, esse patrimônio seja dividido com o meu genro, né? Aí eu mesmo que eles estejam casados em comunhão parcial? Mesmo. Você estabeleceu a cláusula de incomunicabilidade, significa dizer, eu estou doando só para aquela pessoa. Porque, assim, em regra, o meu patrimônio, se eu sou casada sobre comunhão parcial e comunhão universal, tudo que eu adquiri, ainda que eu adquira, compre o carro só em meu nome, necessariamente por força do regime de comunhão, de casamento, ele vai dividir metade com o meu marido. O patrimônio é nosso por conta do regime que a gente escolheu de casamento. Mas, quando eu recebo um bem em doação com cláusula de incomunicabilidade, aí, neste caso, eu estou estabelecendo, olha, em caso de divórcio, aquele bem não vai se comunicar com o cônjuge daquela determinada pessoa, certo? Só estabelecendo a incomunicabilidade. Fora isso, vai se comunicar, a depender do regime de bens que a pessoa adotou. Entende? Certo? Qual que era a primeira pergunta que eu já esqueci? Eu também esqueci agora. Vamos continuar conversando, daqui a pouco a gente lembra. Era alguma coisa dos cônjuges aí, mas eu não lembro. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ler o 552 para vocês. Deixa eu ver como é que está nosso horário aqui. 552. O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de evicção e vício redibitório, tá? Lá no finalzinho, depois na parte final do artigo, diz assim, nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. Então, quando a gente fala de doação para casamento, a gente está falando de uma doação contemplativa, ou seja, com uma espécie específica, com um objeto específico, meritório, né? E aí, neste caso, se a gente tiver algum problema com evicção, ia lembrar lá na frente, mas vocês lembram o que é a evicção, né? Aquela situação em que a pessoa perde o bem por força de decisão judicial, porque ele comprou, ele teve um bem, adquiriu o bem de quem não era dono, né? E o artigo também fala do vício oculto. Vocês lembram que é o vício oculto? Né? O vício redibitório, ou seja, aquele... Querem falar? Pode falar. Não, eu só falei que sim, a gente lembra. Lembra, né? Isso, vocês já estudaram. Aquele vício que você só identifica depois, né? Que é decorrente da coisa, anterior à coisa, enfim, tudo mais, né? Então, em regra, o doador ele não vai se responsabilizar, mas a gente tem uma exceção aqui, que é neste caso de casamento, tá? Olha lá o finalzinho. Nas doações para casamento, com pessoa certa e determinada, então é essa contemplativa, né? Propter núpcias, o doador ficará sujeito à evicção, tá? Salvo convenção em contrário, a não ser que neste contrato de doação eu estabeleça, olha, se tiver evicção, eu doadora, não vou me responsabilizar. Mas se ele não...
Eu li várias vezes esse artigo, eu não consegui entender por que essa exceção, eu não consegui entender. Então, você lembra que quando a gente estuda a evicção e vício redibitório, daqui a pouco a gente volta e olha lá aqueles artigos, mas existe uma diferença da responsabilidade das partes a depender do contrato ter sido feito onerosamente ou gratuitamente. Tá? Então, aqui ele vai se responsabilizar, o doador vai se responsabilizar, porque a gente está falando de contratos que possam ter alguma onerosidade, alguma contraprestação da parte. Tá? Mas o casamento, a contraprestação é eles se casarem, é isso? Não é a gente não pode chamar bem de uma contraprestação, porque dá esse entender de... como é que eu vou falar? De remuneração, né? Não é exatamente isso, mas é o encargo da parte, não é uma doação pura. Toda vez que a gente fala de doação pura, o doador não tem responsabilidade nenhuma por aquela situação. Mas quando a gente não está falando de doação pura, aí neste caso, ou seja, doação pura é aquela que não tem nenhuma contraprestação. E quando eu estou falando contraprestação, não estou falando só de necessariamente uma devolutiva em dinheiro, tá? Entendam isso. Mas ele tem uma certa obrigação assumida pela outra parte. Por conta disso, o legislador traz essa possibilidade daquele doador sim se responsabilizar. E outra coisa, quando você está falando de uma doação contemplativa para o casamento, né, você está presenteando aquela pessoa, né, porque o casamento, estabelecendo uma condição, ou seja, o próprio casamento. Então, se o casamento ocorreu e aquele bem não foi de fato, ou ele foi entregue, mas ele foi perdido, porque o que é a evicção? A evicção é a possibilidade de perda do bem, né? Então, nasce aí a obrigação daquele doador restituir esse bem que foi perdido, porque a condição foi implementada, que era casar. Olha, eu casei. Então, se você se comprometeu a me doar um bem porque eu casei, agora eu quero o bem. Certo? Por isso que quando eu perco esse bem por força da evicção, ou seja, um juiz foi lá e disse, olha, esse bem aqui não era daquele doador, ele comprou de quem não é dono, então você que está na posse do bem, você vai perder o bem. Quando eu perco, eu tenho o direito de reivindicar do doador que ele me entregue um outro bem, ou equivalente, ou indenize, enfim, porque foi a condição que ele estabeleceu. Mas isso, então, em qualquer doação onerosa, não só nesse caso. Se não for gratuito, então, ele se compromete, o doador? Ele se responsabiliza? Não, em qualquer doação pura, não tem a responsabilidade pela evicção. Mas em doações, as remuneratórias, que a gente já vai ver qual que é, e essa própria núpcias, por força da lei, porque o próprio legislador diz, ou seja, ele está estabelecendo aqui as exceções. A regra é, o doador não se responsabiliza pela evicção e pelo vício redibitório. Essa é a regra. Qual é a exceção? A própria núpcias e as remuneratórias, que a gente já vai ver quais são. Tá? Então, não dá para a gente dizer que é em toda doação. Aqui a gente está falando de um caso excepcional. Na própria núpcias, ele tem que se responsabilizar pela evicção e na remuneratória. Tá? Entendeu? Isso é uma exceção. Por que é assim? Entendi. Eu perguntei se é qualquer doação onerosa. Aí ele vai se responsabilizar, então. Se você entender onerosa, essa é remuneratória. Não necessariamente toda onerosa, mas a remuneratória sim. Já vou explicar a remuneratória, você vai entender já também, tá? O que é? Bom, então aqui entenderam o que é a própria núpcias, né? Essa decorrente especificamente da questão do casamento. Deixa eu ver se não faltou falar nada disso, acho que não, né? Se faltou, daqui a pouco eu lembro. Então, essa condição aqui, se a condição se implementa, eu já falei para vocês, né? O nubente deve devolver se ele não casar, né? Até por força do princípio da boa-fé, mas se ele casar e vem divorciar, implementou a condição, né? Agora, a remuneratória, olha só, prevista no 540 também, que a gente já leu ali, né? Ele fala das duas opções de espécie de doação. A remuneratória
é aquela que se dá em retribuição a um serviço prestado, porém ela não tem caráter remuneratório, como eu dei exemplo lá para vocês, do médico que salvou minha vida. Então, ele fez uma cirurgia, eu tenho que pagar? Estava no hospital particular, eu tenho que pagar por aquilo? Aquilo é remuneração pelo trabalho prestado. A doação remuneratória não tem esse cunho de remuneração pelo serviço, pelo trabalho, pelo bem, nada, tá? Mas ela é feita também em contemplação deste caráter de excepcionalidade, de objeto específico que tem a doação. Então, eu não vou fazer a doação à toa, eu vou fazer porque ele, de fato, fez a cirurgia em mim, tá? Então, muito embora ela ultrapasse essa parte da remuneração, da minha obrigatoriedade, exatamente porque quando eu tenho que remunerar o médico, eu estou falando daquela parte que é obrigatória. Se é obrigatória, não é liberalidade. Então, já descaracteriza a doação. A doação é aquilo que eu faço, aquele plus, a doação remuneratória. Aquele plus, aquele a mais que eu dou por liberalidade. Então, eu estou pagando o trabalho dele, né? Imaginem que eu quero pagar o serviço que ele prestou, mas, além disso, eu estou doando algo a mais. Essa é a chamada remuneratória, tá? Porém, sem caráter, essa retribuição, né? Está lá no slide, em serviço prestado, porém sem caráter remuneratório, não podendo ser exigido pagamento pelo donatário. Não é algo que é exigível, né? Se fosse exigível, não era liberal. Aí era, por exemplo, eu tenho uma verba trabalhista com ele, eu tenho, né? É outra coisa. Por exemplo, paciente que retribui serviços prestados por seu médico, mas quando a ação de cobrança já estava prescrita, essa é uma das possibilidades. Não sei se vocês se lembram daquela doação natural. Mentira, doação natural não. Obrigação natural, vocês já devem ter estudado isso também. O que é uma obrigação natural? Né? É aquela em que eu não tenho a coercitividade, como, por exemplo, numa obrigação prescrita. Né? Eu posso me auxiliar do Poder Judiciário, do Estado, digo, juiz, Estado, vem aqui, cobra dele coercitivamente que ele me pague aquela prestação. Posso fazer isso enquanto a obrigação não está prescrita. Depois disso, muito embora ele continue sendo meu devedor, a gente chama essa obrigação de obrigação natural, porque ela não é mais coercitiva, eu não consigo mais impor a obrigação, muito embora o vínculo obrigacional ainda exista entre nós, certo? Então, quando acontece esse exemplo aqui, ó, o paciente retribui um serviço prestado, que a ação já estava prescrita, aqui a gente está falando de uma doação remuneratória, tá? Porque aí ele não tinha mais obrigação, né, a não ser obrigação moral, né, porque eu acho que enquanto você deve pagar, muito embora já tenha passado o prazo prescricional, você tem uma obrigação moral, mas não legal, né? Ela não é mais coercitiva. Agora, se ele vai e faz esse pagamento, a gente chama isso de doação remuneratória, tá? E ainda do que faz uma doação a quem lhe salvou a vida ou lhe deu apoio em momento de dificuldade, né? Seriam exemplos aqui. E aí eu coloquei um exemplo da menininha lá que juntou moedas e fez doação ao bombeiro que salvou ela na casa dela lá, enfim, é uma notícia aqui de um jornal, tá? Essa é uma doação remuneratória, né? Ela não tinha obrigação nenhuma, o bombeiro recebe do Estado, né? Mas ela quis fazer a doação das moedinhas dela lá, certo? Então, doação remuneratória. Vamos ler de novo o 540. A doação feita em contemplação, já vimos o que é doação contemplativa, né? Do merecimento do destinatário, não perde o caráter de liberalidade. Assim como essa aqui também, ó, como não perde a doação remuneratória, ela não perde o caráter de liberalidade, certo? Vamos lá, outra doação, outro tipo de doação, espécie de doação. Doação de subvenção periódica. Doação de subvenção periódica, eu já li sobre ela, né? É aquela de trato sucessivo, ou seja, eu, doadora, estabeleço uma doação para ser feita com periodicidade. Imagine que eu digo assim, olha, todo mês eu vou te doar R$2.000. Ou todo ano, em dezembro, eu vou fazer a doação de não sei quantas cestas básicas, tá? Ela tem uma periodicidade, uma frequência. Então, a doação de trato sucessivo,
Em vez de entregar ao donatário um objeto, o doador assume a obrigação de ajudá-lo mediante auxílio pecuniário, sob a forma de rendas, dividendos ou de alimentos, periodicamente. O que mais caracteriza ela, na realidade, é essa periodicidade e esse intuito de liberalidade, né? Então, por exemplo, ali a mesada. E aqui eu já tinha feito essa pergunta para vocês, né? Essa doação, essa subvenção, né? Não poderá ultrapassar a vida do donatário. A vida do donatário, ou seja, de quem está recebendo. Então, eu faço uma doação de subvenção periódica enquanto ele viver, o donatário viver, tá? Agora, pode passar a vida do doador? O doador pode estabelecer, olha, mesmo que eu venha a morrer, eu quero que o donatário continue recebendo ad infinito, enquanto ele viver, R$2.000 por mês. O doador pode fazer esse tipo de doação? Me digam. Eu acho que não, porque daí ele está obrigando outra pessoa a dar continuidade a isso. Boa sua colocação. Pode falar. Eu acho que pode. Quer falar mais? Não. Pode. A resposta é sim. O doador pode fazer para além da vida dele, desde que ele tenha patrimônio para arcar com essa doação. Então, imagina, eu morri, mas eu tenho aqui 1 milhão de patrimônio e eu quero, não chegando na minha legítima, né, na parte que deve ficar para os meus herdeiros, eu quero que os 50% dos bens que eu posso destinar para quem eu quiser, eu quero que seja feito em modo de doação de subvenção periódica para uma determinada pessoa numa creche lá, até enquanto ela viver, né? R$2.000 por mês, R$5.000 por mês eu quero doar a ela. Eu posso fazer essa doação mesmo para depois da minha morte, ou seja, fiz hoje, né? Estabeleci hoje a doação para que ela continue tendo vigência para depois da minha morte? Sim. Qual é o limite? O limite do meu patrimônio possível de ser doado, de ser testado. Agora, se eu não tenho patrimônio, olha, eu vou em vida, eu vou dar R$2.000 por mês. Acabou o meu patrimônio, eu venho a falecer. Os meus herdeiros devem assumir essa obrigação? Não. Aí, essa declaração de vontade não tem validade. Ô, professora, agora, e sim, quem fica responsável por isso, entendeu? E se a pessoa gasta esse dinheiro? Quando a gente faz o inventário de uma pessoa falecida, né, vai existir alguém que vai administrar, né, esse espólio, que vai organizar isso aí. Essa pessoa pode ficar responsável, o juiz pode nomear um responsável, os próprios herdeiros podem eleger um responsável. Só que essa pessoa deve prestar contas e o Ministério Público faz essa verificação na medida do possível, né, gente? A gente sabe que às vezes... Professora, a minha internet caiu e aí eu não consegui ouvir se a pessoa pode deixar ou não. Tá. Eu caiu também. Aqui caiu também. Tá. O doador pode deixar um bem para ser entregue após a sua morte. Então, no caso da subvenção periódica, ele pode estabelecer, olha, eu quero que aquela criança na creche receba R$5.000 por mês. Ele pode fazer, mesmo estabelecendo isso para depois da sua morte. Só que a condição é que ele tenha patrimônio para isso. Uma terceira pessoa não tem que arcar, nem os seus herdeiros têm que arcar com essa responsabilidade. Mas o próprio patrimônio do doador é que arca com essa responsabilidade. Entendem isso? Então, e tem que ser o patrimônio dentro daqueles 50% que ele pode dispor, né? Exatamente. Então, todo o patrimônio da pessoa, ela morreu, 50% vai para os herdeiros necessários. Os outros 50% ele pode dispor como doação, tá? Aí, desses 50%, ele estabelece lá uma doação de subvenção periódica para viger durante toda a vida do donatário. Pode existir? Pode. Se o patrimônio dele comportar isso, pode. Entende? Agora, ele não pode estabelecer uma obrigação para os seus herdeiros. Para os seus herdeiros, não. Dizer, olha, quando eu morrer, o meu
filho vai continuar pagando com o patrimônio dele a mesada, os R$ 5.000 para aquela criança. Aí, isso ele não pode. Mas se ele tem patrimônio fora da legítima, que ele pode testar, ele pode deixar nessa liberalidade de doação de subvenção periódica. Entenderam isso? Entendi. Certo? Ô, professora, Pode falar. Só mais uma coisinha. Só voltando um pouquinho, aquela pergunta que a Samara fez, e que a professora disse que a doação, se não tiver a cláusula de incomunicabilidade, fica para o parceiro também, né? Para o companheiro. Mas a doação para herdeiros não é um adiantamento de herança? É, adiantamento da legítima. Daqui a pouco eu vou chegar a falar para vocês isso, tá? Adiantamento da legítima. Quando a gente tem pessoas casadas, e aí depende, né? Se a gente está falando só dos ascendentes, dos descendentes e do cônjuge também, mas quando a gente tem pessoas casadas, e os descendentes também são adiantamento da legítima. Aquilo que eu deixo em doação para o outro, né? Legítima é o quê? Aqueles 50% que obrigatoriamente eu tenho que deixar para os meus descendentes, né? Descendentes, ou enfim, todos os herdeiros necessários. Se eu tenho patrimônio e faço essa doação para um desses herdeiros legítimos e necessários, essa doação que eu fiz é adiantamento da legítima. Ou seja, é adiantamento daquele 50% do percentual que eu obrigatoriamente tenho que destinar para os herdeiros necessários. Quando eu faço uma doação em vida ali, eu estou fazendo esse adiantamento. Entendem isso? Aí, o que acontece? Quando a pessoa vem a morrer, tem que fazer uma colação, ou seja, aquele herdeiro que já recebeu, olha, já recebi um terreno, já recebi uma casa, eu tenho que colacionar, ou seja, ir lá no inventário, que é o processo que a gente vai distribuir esses bens, e dizer, olha, se cada filho, por exemplo, ficou com 25% do patrimônio, enfim, do patrimônio geral daquele doador, tirado a Ai, gente, é que sucessão é complicado, estou tentando explicar rápido aqui para vocês. Professora, mas eu falo assim, ó, só com relação à esposa. Por exemplo, o meu esposo recebeu um sítio em doação. Se ele não colocou cláusula de incomunicabilidade, eu tenho parte nisso, se eu separar dele, mas eu teria direito à herança dele só quando ele morrer, né? Calma. Vocês estão confundindo. Existem duas coisas diferentes, ó. Uma coisa é meação, outra coisa é direito de herança. Meação, o que acontece? Quando alguém vem a falecer, ou quando você divorcia, vai se divorciar do seu esposo, vocês vão fazer a meação, dividir todo o patrimônio que vocês adquiriram na constância da união, a depender do regime de bens que vocês adotaram no casamento. Então, tem regime de bens que divide, tem regime de bens que não, certo? Bom, mas isso é meação. Quando uma pessoa vem a falecer, automaticamente extingue o vínculo conjugal. Então, é como se eu estivesse me divorciando também. Então, antes de fazer a sucessão de uma pessoa, ou seja, a transmissão dos bens daquela pessoa, antes de fazer isso, a gente faz a meação, se a pessoa era casada e veio a morrer. Entende? Então, uma coisa é meação. Vocês estão confundindo? Porque vocês ainda não... Professora, não. É que esse sistema aqui que a gente está é difícil de explicar, mas eu só estava querendo saber da parte da doação. Por exemplo, eu recebo uma doação do meu pai. Aí você disse para a Samara que se não tivesse a cláusula de incomunicabilidade, ao separar, essa pessoa teria direito a isso. Sim. Né? Mas eu penso assim... Tem mais uma exceção. Mas deixa eu só perguntar uma coisa antes. Deixa. A herança, quando você vai se divorciar, ela não faz parte da meação, né? Ou faz? Na realidade, é o mesmo conjunto de bens, mas primeiro você faz a meação, que é a divisão entre os bens pela união matrimonial. Então, eu pego tudo que o casal construiu na constância da união e divido entre eles, metade.
Aí um desses que ficou com essa metade desse patrimônio morreu, não morreu? Aí eu pego essa metade e vou dividir entre os seus herdeiros legítimos. Aquela pessoa que está viva continua com o patrimônio, que era metade já dela, certo? Esse que morreu, a gente vai dividir aquela metade por todos os seus herdeiros. E se os dois estão vivos? Hã? Se os dois estão vivos? Não, aí a gente não está falando de sucessão, a gente está falando só de meação. Aí divorciou, é isso que quer dizer? Isso. Divorciou, é. Aí divorciou, faz a meação. Pega metade dos bens, da integralidade do que eles construíram, metade e a fica... doação entra? A doação não entra aí. Isso, então deixa eu explicar a doação. Duas possibilidades que uma doação pode não comunicar. Esse é o exercício que eu dei para vocês, né? Porque vocês estão curiosos. Pode não comunicar com o outro cônjuge. Primeiro, se eu coloquei uma cláusula de incomunicabilidade. Ou tem uma outra situação que, na realidade, vai comunicar. Olha só que curioso. Quando você faz aquela disjuntiva, eu já expliquei para vocês a disjuntiva? Não expliquei ainda, por isso, espera lá. Quando você faz, tem um outro tipo de doação. Aqui, ó, disjuntiva não, a conjuntiva. Olha só. O que é a obrigação conjuntiva? Eu vou explicar, vocês vão entender bem. Quando eu recebo uma doação em conjunto com outra pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser que o meu pai deixe o bem para mim e para o meu irmão, tá? Mas vamos imaginar que essa outra pessoa que está nessa doação conjuntiva é meu cônjuge, tá? O que acontece em regra? Quando a gente recebe uma doação que eu tenho donatários, mais do que um donatário, que é a doação conjuntiva, né? Olha lá, doação feita a vários donatários. Em regra, essa doação, a partir do momento que foi feita, vige nela o princípio da divisibilidade, e então, se nós dois somos donatários, metade do bem é meu, metade do bem é do outro. Se eu venho a morrer, esse bem, metade que era dele, que é meu, vai passar para os meus descendentes. Direito de herança, tradição normal, tá? Agora, se esse donatário era meu cônjuge, aí tem o direito de acrescer. Acho que a dúvida de vocês talvez esteja aqui. Vocês estão perguntando. Existe uma outra coisinha que é uma exceçãozinha, que é o direito de acrescer. Quando a gente faz uma doação conjuntiva, então, em regra, fez a doação para mais do que um donatário, é como se ela fosse divisível, metade daquela doação fica com um donatário, metade fica com o outro. Se ele vier a morrer, o bem vai ser passado para os seus descendentes. Se eles são cônjuges, se eles são casados, e existe até uma extensão para o caso de companheiros, tá? Mesmo que não sejam casados, né? Nasce esse direito de acrescer quando um vem a falecer, ao invés desse patrimônio de doação ser passado para os seus descendentes, esse patrimônio vem para o outro cônjuge. Então, isso é uma exceção da regra, tá? Que é o direito de acrescer que um cônjuge tem do outro. Então, quando esses donatários são casados, um exerce o direito de acrescer do cônjuge supérstite. Então, o cônjuge que faleceu, né, em vez de passar os bens para os seus descendentes, ele vai transmitir esses bens para o cônjuge supérstite, ou seja, o cônjuge sobrevivente. Entendem isso? Ou ficou complicado? Professora, eu tô com uma dúvida. Vai lá, pode falar. Porque no artigo 544 fala assim, ó, a doação de ascendentes a descendentes importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Certo. A Nós estamos falando de cônjuge aqui, tá? Estamos falando de ascendente e descendente, pai para filho. Isso. Tá. Mas, no caso, a herança que eu recebo... Um exemplo, minha mãe morreu, eu recebi a herança dela, eu sou casada com comunhão parcial de bens, a minha herança, ela não se transmitiria ao meu esposo. Calma, você está confundindo assim. Uma coisa é doação entre pai e filho, outra coisa é o que se comunica com seu esposo ou não, tá? São coisas diferentes. Então, aqui, o que o 544 ele diz? Doação de ascendente, então, da sua mãe, né? Para você, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhe cabe na herança.
Então, o que lhe cabe na herança? 50% do patrimônio construído pela pessoa vai ser dividido, metade dele, 50%, vai ser dividido entre os seus herdeiros legítimos. Então, se você é filha da sua mãe, necessariamente você vai ter uma parte daquele 50% do patrimônio dela, certo? Assim também, você, enquanto cônjuge, também, não porque você tem meação, porque você é herdeira do seu cônjuge, você também tem uma parte daquele 50% que é direcionado para os herdeiros necessários. Se você tem uma parte, aquilo que ele fez em vida, aquela doação do ascendente da sua mãe para você ou do seu marido para você, feita em vida, ela é considerada adiantamento dessa legítima. Entendem isso? Ou seja, daquele percentual que você teria como herança, porque você é herdeira necessária, ou da sua mãe, ou do seu cônjuge, aquele percentual que você teria como herdeira vai descontar aquele bem que já te foi doado anteriormente, em vida. Entendem isso? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Se ninguém morreu, João e Maria são casados. João recebeu uma doação. Deixa eu ver. Ai, perdi a mensagem, pera lá. Aqui. Ah, tá, ver mais. Se ninguém morreu, peraí, deixa eu abrir a mensagem inteira. Se ninguém morreu, João e Maria são casados. João recebeu uma doação do pai e não foi feita a cláusula de incomunicabilidade. Anos mais tarde, Maria e João se separam. A doação recebida por João vai entrar na partilha? Vocês estão me perguntando a questão que eu dei para vocês, né? João e Maria são casados, João recebeu a doação do pai e não foi feita a cláusula de incomunicabilidade. Anos mais tarde, Maria e João se separam. Maria e João se separaram, ó, presta atenção. Se eles se separaram, ali já é feita a meação. Aí já não há mais que se falar em partilha. Ah, tá, você tá falando em partilha de bens do casal, você não tá falando de herança, né? Tá, então tá certo. Não foi feita a cláusula de incomunicabilidade, ano mais tarde Maria e João se separam, a doação recebida por João vai entrar na partilha do bem do casal? Não foi feita a cláusula de incomunicabilidade. Então, se não tem incomunicabilidade, entra, a depender do regime de bens. Comunhão universal, comunhão parcial entra, tá? Quando é que não entraria? Aliás, quando é que não entraria em direito de herança para os seus sucessores e voltaria só para a esposa? Quando fizesse a doação conjuntiva. Aí, não, na verdade aqui nem entra também, porque aí não é morte, né, da pessoa. Não. Então, entra. Se não tem cláusula de incomunicabilidade, simplificando, não tem cláusula de incomunicabilidade e a doação não foi conjuntiva, entra na divisão, na partilha dos bens. Entende? Deixa eu ler de novo. João recebeu uma doação do pai e não foi feita a cláusula de incomunicabilidade. João se separa, a doação recebida por João vai entrar na partilha? Vai entrar na partilha. Se não tem cláusula de incomunicabilidade, vai entrar na partilha, porque o bem ingressou no patrimônio daquela pessoa. Se ele é casado, por exemplo, com regime de comunhão parcial de bens, ele adquiriu aquele bem durante a constância da união, tudo que ele adquire é do outro também. Agora, se esse doador fizesse uma cláusula de incomunicabilidade, diz, olha, mesmo que você se separe, isso não vai se comunicar com seu esposo, com a sua mulher. Aí o bem não entra nessa... E não é a partilha, por isso que eu estou confundindo aqui. E vocês também confundindo. O nome específico não é partilha. A partilha a gente faz na herança. Aqui é meação, tá? Meação. Então, entra na meação? É a sua pergunta. Entra na meação. Se não tem cláusula de incomunicabilidade, entra na meação. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui.
O que não entendo, porque é necessária essa cláusula de incomunicabilidade se a doação nesse exemplo é adiantamento do que lhe caberia por herança. A herança, em regra, não caberia meação. Da herança não caberia meação? Cabe se ela se comunicar. Por isso que a gente precisa da cláusula de incomunicabilidade. Senão ela vai comunicar. Cabe sim. Eu também achei que a herança, por exemplo, o que eu receber de herança, eu não precisaria repartir com meu marido se eu me separasse. Por isso que eu não estava entendendo o que você estava falando. Eu também, essa era a dúvida. Eu também, porque para mim a herança, ela não entra como meação. Na verdade, seria como herdeiro, mas não metade de direito. Não, eu entendi agora a dúvida de vocês. Ó, veja bem, uma coisa é, o bem entra no meu patrimônio sob que qualidade? Como adiantamento da herança. Outra coisa é, esse bem se comunica com o meu marido ou não? Essa é a questão que vocês têm que pensar. Ele entra no meu patrimônio com que natureza? E ele se comunica? Sim ou não? É isso que talvez vocês estejam, né, pensando. A questão que você leu lá, ó, ele é adiantamento da minha herança? Sim. Sim. Um bem que é doado do meu ascendente, da minha mãe para mim, é adiantamento da minha herança? Sim. E ponto. É isso. Essa é a natureza jurídica dele. Mas a questão é, ele se comunica com o meu marido? Aí depende. Depende do regime de bens, mas pode comunicar? Pode. Então, se a sua mãe vai fazer uma doação para você e ela não quer que esse bem vá para o genro, ela precisa estabelecer uma cláusula de incomunicabilidade. Certo? Mas, enfim, nossa aula não é de sucessão. Outro dia a gente conversa mais sobre isso. Já está passando aqui nosso tempo. E talvez, assim, fica mais difícil para vocês entenderem, porque sucessão, assim, vocês precisam entender passo a passo, né? Todos os detalhes. Então, mas é um assunto super interessante, né? Eu adoro. Deixa eu ver aqui o que nos falta tratar hoje. A subvenção periódica, então, falei para vocês, a conjuntiva. Ficou faltando, pessoal, que a gente tratasse sobre a cláusula de reversão. Então, isso é bem importante. A gente pode fazer uma doação com cláusula de reversão? Podemos, né? Então, na aula que vem, a gente vai ver a reversão. Doação entre ascendente e descendente, já acabamos falando um pouco, mas eu revejo na aula que vem, tá? E a revogação, como é que se dá esses casos de revogação. Depois a gente inicia uma matéria nova, tá? Pessoal, eu adoro, ó, coraçãozinho para vocês, adoro dúvidas, adoro a participação de vocês. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Oi, pode falar. Ô, professora, só mais uma coisinha. Sim, pode falar. Lá nos herdeiros necessários, no 1845, o artigo fala que são descendentes, ascendentes e cônjuges, né? E os colaterais, não fala. No artigo que fala dos herdeiros legítimos. Eu não sei qual artigo que é. Procura aí. Não é os herdeiros necessários é a mesma coisa de legítimo, não? Não. Os legítimos são aqueles que aí vão estabelecer junto deles os colaterais até 4º grau. Tá? Então tá bom, é isso então. Obrigada. Você vai ver que o rol é o mesmo, quase o mesmo, só muda uma parte que não é necessário. Se o artigo fala necessário, são esses, né? Se ele fala legítimo, é aquele outro. Isso. Necessários são esses que necessariamente tem que estar naquele 50%. Ah, tá. É que lá no 550 fala assim que vai poder ser anulado pelos herdeiros necessários. Então são só esses, né? Sim, quem tem legitimidade, né, para buscar. Isso. Exatamente, esses aí, tá? Então tá bom. E no Obrigada. caso daquela doação lá de interesse social, aí o Ministério Público também tem essa legitimidade. Entendi. Obrigada. Tá? Vocês vão gostar de estudar sucessão, tá vendo? Vocês estão interessados aí na sucessão, né? Mas é bem bacana mesmo. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, já deu o nosso horário aqui. Participem, assim, em todas as aulas. Vocês não sabem como a prof fica feliz,
tá? Eu sei que às vezes tem alguns assuntos que são de maior interesse de vocês, né, do que outros, tem outros que a gente gosta menos, e que bom que vocês estejam gostando do tema, né? Espero encontrá-los na nossa próxima aula, tá? E quero que vocês façam a leitura dos artigos do Código Civil, que a gente não pôde fazer aqui ainda, até para na próxima aula poder falar mais rapidamente, assim, só enfatizar os pontos principais. Tudo bem? Gente, vou encerrar aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. Que bom que deu certo. A nossa internet acho que não caiu. Aqui não deu problema, né? Espero que vocês tenham gostado dessa plataforma. E eu os encontro no nosso na nossa próxima segunda-feira, tá bom? Um abraço, um beijo a todos vocês.